Boa tarde! Começando mais um A Hora do Intervalo. Sejam bem-vindos, obrigada por me permitirem entrar na casa de vocês. Bom dia para quem ainda não almoçou, boa tarde para quem já almoçou. Hoje, a minha convidada para a Hora do Intervalo é uma pessoa muito especial, é a nossa parceira no Pilates na Escola já há bastante tempo e eu estou muito feliz que ela aceitou o convite para estar aqui comigo hoje. E é a Maria Militão. Então, daqui a pouquinho ela já deve estar entrando aqui. Boa tarde. Boa tarde. Ó, ela já chegou aqui. Pessoal que for entrando e quiser enviar essa live para alguém que possa se interessar para conhecer um pouco mais da Maria, do trabalho dela. Oi, Maria. Pode enviar aqui pelo envelopinho. Vai mandando pro pessoal, vai chamando todo mundo para participar desse bate-papo com a gente, que eu tenho certeza que vai trazer muitos insights legais. A Maria tem uma experiência enorme no mundo do Pilates e por isso que eu quis que ela fizesse parte desse time. Então, eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento para todo mundo que trabalha com o método, né? Então, vão chegando, tô olhando vocês aqui, vão me dizendo da onde vocês são, pode deixar perguntas para Maria também, a gente vai ter esse espaço aberto para conversar. Eu vou chamando ela aqui já para a gente já iniciar o nosso bate-papo. Olha aí, ó, já tem alunas da Maria aqui, que legal, que legal. Ó, eu vou chamar aqui, Maria, já te vi aqui. Oi! Oi, bem-vinda! Obrigada, tudo bem? Que alegria te ter aqui, tudo ótimo. E contigo? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Tudo ótimo, áudio ótimo. Tu também me ouve bem? Sim, Ah, tudo certo. obrigada A por me. gente se viu no começo, né, do ano. Que bom Mas que deu certo então, aquele curso. eu ia dizer, né, Maria? Então, Nossa, foi o último curso antes de tudo começar, né? Foi nossa, no estúdio da Maria, no dia 12, 11, 12 de março, se não me engano, e a foi quarentena bem no começou começo. 17. Então, que Nossa. bom que eu tive a oportunidade de te reencontrar, esse ano ainda. Maria, muito bem-vinda, então, para a nossa hora do intervalo. Estamos entrando na casa de muita gente agora para bater um papo. Obrigada por me permitir entrar na sua casa, no seu estúdio, eu não sei onde você está agora. Tô E em casa. então, na sua casa. Então, Maria, eu conheço um pouco da tua história, né? E sei que ela é incrível, de sucesso aí há muito tempo no método Pilates. Mas, para quem não te conhece, eu acho que é uma oportunidade de te conhecer, e contar um pouquinho quem é a Maria Militão, a empreendedora, a mãe, a dona do estúdio, a esposa, tudo isso pode contar um pouquinho pra gente. Isso, antes da gente começar o nosso papo mais do empreendedorismo mesmo. Tá ótimo. Obrigada, Paula. Fiquei super feliz com esse convite, ainda mais com esse tema, né? Mulheres que inspiram, porque eu falo, tô meio saindo assim das redes sociais, mas não tem jeito, a gente precisa disso, né? Hoje em dia não tem como fugir. E fiquei muito Verdade. feliz com isso, por saber, né, dessa responsabilidade que é poder inspirar alguém. Isso me deixa feliz. E para falar, tô aqui em casa, né? Porque justamente por isso que você falou, é mãe, é empreendedora, tive que vir para cá para almoçar, dar almoço para as crianças, estou aqui Vida e real, né, volto Maria? vida real, volto no fim do dia para dar mais aula lá no estúdio. Obrigada pela oportunidade. Fiquei super feliz de ter te encontrado no começo do ano também. Isso foi uma coisa bem legal
e marcou bastante, porque foi uma coisa que você falou, eu tô tendo procura de curso, o pessoal está interessado, vamos marcar logo para o começo do ano. E eu lembro que eu falei para você, né, aqui não começa nada antes do carnaval, não tem jeito. E deu super certo, foi no timing perfeito, foi uma turma super legal, né, foi uma honra, assim, para o Corper Studio ter te recebido, e aí depois veio tudo isso e tá todo mundo online e distante, né, ainda bem que a gente tem essa tecnologia para se aproximar um pouquinho. Mas Verdade. vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui da minha história. É legal falar, né? Porque a gente tem assistido tantas lives técnicas o tempo todo. Eu achei legal essa sua proposta de poder falar um pouquinho da história, porque às vezes a história inspira mais do que a própria mecânica ali do negócio, do que a técnica, né? Eu me Perfeito. inspiro muito nessas histórias reais, porque eu sou muito vida real, é isso que você está falando mesmo, porque estou aqui na luta, não tem nada de só postar alegria, porque nem consigo postar direito, não tenho tempo. Estou admiradíssima com esse povo que virou pandemia, já posta um monte de coisa, já lança um monte de curso, e eu aqui ainda estou tentando aprender a mexer no Google Classroom, que é das crianças ali para fazer Viu? aula. Como que a gente faz aula para ensino médio, para ensino fundamental? Então, eu tô nessa, assim, de pegar essa onda ainda e admiro muito quem tá. E a minha história vem muito antes da internet, né? Graças a Deus. Tô com o Pilates aí, faz parte da minha história há 18 anos. Eu fiz o curso em 2002. Então, eu fiz o curso da Polestar, que é representada pela Fisiopilates aqui no Brasil. E foi muito interessante, porque eu sempre gostei da educação física, mas eu sempre gostei da área de dança, da área de Uhum. alongamento, de postura. E logo que terminou a faculdade, eu fiz uma pós-graduação em ginástica postural corretiva. E era super novidade. Então, já naquela época, eu já estudava face, cadeias musculares, nessa pós-graduação, muito legal, me enriqueceu demais. E aí eu trabalhava numa academia, a falecida Fórmula Academia, que hoje tem a Rede Bodytech e tal. Aham. E eles estavam precisando de algumas voluntárias para fazer um tal de um curso de Pilates aí que estava chegando no Brasil. E aí eu me informei, falei, mas do que se trata? Tem a ver com postura, tal. Aí eu falei, putz, postura, sou eu, vou lá. Já acabei de fazer a pós, vou fazer. E eu fiquei encantada com o método. E era novidade total. A Fórmula era a academia que lançava a tendência, né? Certo. Então eu tive a oportunidade de ainda ter bolsa, 50% desse curso que era caríssimo, né? Ainda naquela época já era caro. E aí, para mim, foi um despertar de um outro olhar dentro da educação física, porque eu era aquela que na escola levava testado para não fazer educação física. Imagino. Mas, mas depois eu fui fazer faculdade de educação física, assim, mas por conta da paixão do movimento diferenciado do esporte, assim, sabe? Então, hoje eu sou mais esportista do que antigamente, Uhum. mas eu sempre gostei da dança e do cuidado que a dança transmitia para o corpo da pessoa, a plasticidade, a saúde. Então eu dancei os 4 anos da faculdade, grupo de dança da faculdade, aquela Que coisa toda. legal. E foi muito interessante que aí eu vi dentro da educação física uma área que me encantou para eu ter a vida inteira trabalhando com isso, porque eu cheguei da aula de body pump, spinning, nada me atraía, sabe? Imagina, eu no body pump, levantando peso e tal. E aí, o bom da fórmula é que tinha uma aula de ginástica postural. Então, era a aula que eu dava, que eu me Aham. identificava. E eu Aham. ficava um pouco perdida, não era muito meu perfil, até por eu ser até mais tímida, não gostava de estar lá em evidência, com aquela aula de ginástica bombando e tal. Uhum. E aí eu me interessei, me encantei e comecei a trabalhar com o método Pilates. Tive o privilégio de fazer aula com as pioneiras do Pilates no Brasil. O meu estúdio foi um dos primeiros em São Paulo. Então eu comecei lá do comecinho, assim, quando ninguém nem sabia o que era Pilates. Eu lembro que eu divulgava o meu trabalho
E as pessoas falam, mas o que que é isso? É massagem? Aham. É ginástica? O que que é? E eu tinha que explicar tudo isso, né? Como que era, tal. Então, eu comecei a dar aula lá na Fórmula mesmo. Mas aquilo Ah, lá dentro da academia. Mas certo. aquilo que a gente estava conversando, essa veia aí empreendedora me Inquieta. fez. Eu falei, não, eu quero um negócio meu, eu quero fazer do meu jeito, atender da forma que eu acho legal, né? Então, eu tive um pai trocínio na época, eu lembro até Ótimo. hoje, que eu ganhei um reformer do meu pai. E aí eu coloquei do lado, a minha mãe é psicóloga, e eu coloquei do lado da sala dela, do consultório dela. Então ela atendia psicologia numa sala e eu atendia o Pilates na outra. Com um E reformer. com um reformer, eu tenho a foto até hoje, eu tinha uma sala super Ai, que estreita com um reformer. legal! Que legal! Muito bacana, assim, e eu atendia um por vez, assim, porque eu ainda não Uhum. sabia como trabalhar direito e tal. Minha primeira cliente foi minha cabeleireira e foi aluna até hoje, assim, Ai, que sabe? Tipo, legal. 18 anos. E foi indo. Só que aí, na verdade, muita gente acha que eu sou a empreendedora, mas na verdade as coisas começaram a crescer quando o meu marido entrou na história, né? Certo. Que ele que tem mais esse lado empreendedor. E aí chega Uhum. naquele ponto que as pessoas têm muitas dúvidas, né? E agora? Eu estou crescendo, eu continuo fazendo as duas coisas, eu dou aula, eu administro, é aquela loucura, né? Você sabe disso. Uhum. Então, eu precisava dar um passo maior e sempre ele que foi me incentivando. Eu falava, não, agora ó, você está com bastante aluno, pega essa sala do lado, vamos abrir a sala. Aí abri a sala. Aí peguei a sala do lado. Ah, agora a gente tem que sair daqui e ir para um lugar maior. Aí eu fui, aluguei um lugar maior. Agora, um lugar maior ainda. E eu, não, pelo amor de Deus, Chega! chega. Tá bom aqui. E aí foi, então, eu precisei desse empurrão de um olhar Uhum. externo, porque eu estava muito assim afogada ali no meu negócio técnico. Eu dava aula, dava aula, dava aula, dava aula. Não conseguia ter essa visão de fora, eu posso crescer, né? Então, quando entrou a visão do Rodrigo nesse, não, vamos crescer, é possível, dá para fazer. E eu precisei disso, então por isso que é legal a parceria ou a sociedade, né? Independente de como acontece, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. É Verdade. muito, muito difícil, né, Paulinha? Você Verdade. sabe? Eu sempre digo, né, Maria, eu acho que a gente é treinado, as nossas faculdades, universidades, pós-graduações, nos deixam excelentes técnicos, a gente Uhum. sabe fazer da melhor forma possível, vai se dedicar ao máximo, vai dar a melhor aula de Pilates. Agora, quando chega nessa hora do que eu faço, para onde eu vou, como eu cresço, como eu vejo essa questão dos profissionais, não, a gente não sabe muito para onde ir. Eu também tenho gente Sim, externa que de fora da área, que consegue olhar de fora. A gente tem que sair um pouco dessa caixinha. tem. É difícil, porque a gente vive, como tu sempre me disse, uma coisa, tu sempre me marcou, todas as vezes fala assim, eu vivo de Pilates. Né, Uhum. Maria? Tu sempre falou. Então, quando a gente vive daquilo e a gente se satisfaz com aquilo, a gente não consegue às vezes ter essa visão do crescimento, talvez do Do empreendedor, business. do business, da cobrança, É. né? A gente mal sabe cobrar, eu digo, a gente mal sabe Sim, cobrar, né? Mas que não, e eu lindo dava aula saber. de graça. Várias Olha aí, vezes eu ó. dei aula de graça e o Rodrigo, você não cobrou? Ai, esqueci. Cobra Acho que aí você, exatamente, é verdade. né? É E é muito verdade. interessante que aí a gente, lógico, a gente foi e se conheceu na faculdade, aí casou, tal, com filhos. E aí quando ele viu esse galpão hoje, que é o que você conhece, onde você dá os cursos, né? Que é Maravilhoso. modéstia à parte, é muito legal, Maravilhoso. muito bonito. É. E que nos abriu muitas portas, então, por exemplo, a gente convidar pessoas para dar curso, então nos abriu muitas portas indo para um lugar maior que eu nunca imaginei. Também foi uma visão dele, que ele passou lá e falou: Meu Deus, olha que lugar. Eu falei: Pelo amor de Deus, chega de reforma, chega de mudança. Eu quero usar esse dinheiro para passear com os meus filhos e para Disney, para onde for. Não quero mais saber de Pilates, de mudança no Pilates. Não, Não mas a teve gente jeito. precisa.
A gente Não precisa, tem. vamos lá, você vai ver. Meu, não teve jeito, a gente mudou e a gente deu um salto, assim, de 300% mesmo, Que sabe? De legal. ter espaço, de mudar o sistema para grupo, todo mundo no mesmo equipamento. Aí a gente começou a trazer atrações internacionais para dar curso lá, porque a gente tinha uma estrutura legal. Isso que ficou bacana, né? Um negócio mais Uhum. profissional. E tudo isso, assim, na parceria, tendo que se ajudar. Porque eu muito na técnica, percebi também que eu precisava sair um pouquinho, mas eu nunca larguei, Nunca deixou de dar assim, aula. não, Total. eu parei um tempo de dar aula para cliente Certo. regular e fiquei só com alunos de curso. Porém, eu senti há uns anos atrás, uns 2 anos atrás, que eu precisava voltar. E hoje eu tô com os meus clientes e tô muito satisfeita, assim, muito, porque eu parei de ver o Pilates na prática, na minha mão, a mudança do aluno. Olha, é tão bom quando você vê o aluno e fala, putz, depois daquela aula passou minha dor de cabeça, ou passou minha dor no ombro. E hoje eu tenho de novo essa oportunidade, porque eu tive uma experiência muito longa de ter o aluno na mão, parei, passei toda essa experiência para curso, que é uma Uhum. paixão minha. Oi, Fran, a Fran aí. Vai conhecer, vou te conhecer. E, pois é. E aí, quando eu percebi que eu precisava retomar isso, a prática do negócio, porque eu fiquei muito na teoria, na teoria, na teoria, mas espera aí, será que realmente... Porque eu fui mudando profissionalmente como educadora e eu precisei também voltar para ver se essa Perfeito. mudança na educação também causava mudança no meu aluno. Perfeito. Então, foi uma transformação e tem sido muito bacana e eu estou muito mais em paz, assim, trabalhando com os meus alunos regulares, sabe? Entendi. Aham. Voltando um pouquinho para a essência, mas claro, tive que deixar toda a parte burocrática para o Rodrigo. Teve uma época que eu contratei uma coordenadora no estúdio para poder ter mais tempo. Foi na época que eu estava fazendo treinamento com a Lolita fora. Então, assim, a gente tem uma equipe muito boa que foi crescendo junto. Então, isso me ajudou a equalizar e me colocar no eixo, porque eu estava de um extremo para o outro, aí eu voltei para o meio, aí, sabe? Então, Entendi. é confuso você achar o seu caminho, né? Esse E depois equilíbrio. de. Exatamente, depois de tantos anos, assim, quase 20 anos de É. estrada com o método, eu me sinto assim confortável com o lado de empreendedora, de professora, de educadora, Dora. porque, Perfeito. né, nós somos duas Perfeito. empresas, a empresa de aula normal e a empresa de curso. Exato. Então tem todo esse lado, né? Tem que Maria, dividir. perfeito. Vou aproveitar, já que tu falou um pouquinho da Lolita, que eu acho que isso é uma coisa que muitos têm curiosidade, né? Que a Maria fez uma jornada de aprendeu lá com a Lolita San Miguel, né? E essa jornada que parece fácil, mas tu já me contou um pouquinho que eu sei que foi puxada. Se tu puder contar um pouquinho como foi essa experiência com uma pessoa que teve contato com o Joseph, né? Que é o que todo mundo quer chegar mais perto e tu teve bem esse contato próximo. Sim, vou contar, sim. Foi interessante, que é até legal falar, que acho que eu nunca nem comentei aqui, porque na verdade eu nunca tive o objetivo de ir lá para Lolita, falar, um dia eu vou fazer curso com ela. Para mim era muito irreal, muito distante, assim, né? Então, eu como educadora, eu queria fazer uma outra formação, porque eu tinha só uma visão de escola. Então, eu comecei a pesquisar e falei, eu queria fazer o Legacy aqui. Uhum, E aí falaram da Gláucia, né? uhum. E uma colega em comum, uma aluna em comum, alguma coisa assim, apresentou o meu estúdio. Falou, ó, você precisa de um lugar para fazer o Legacy em São Paulo? Tem um estúdio muito legal, que tem espaço, que tem a metragem adequada, tal. E nos apresentou assim por e-mail, não conhecia ela pessoalmente. E eu falei, estava super empolgada, vou fazer o Legacy com a Glaucia, super animada, né? Nunca imaginei que fosse além. E aí não deu certo, por vários motivos, de acontecer o Legacy em São Paulo. Ele tem um custo muito alto, é Uhum. difícil ter procura, enfim, a Glaucia já até comentou em alguma live aí.
E aí eu fiquei muito chateada, assim, e também profissionalmente, porque eu senti que, sabe, que o lado negro dos bastidores do Pilates, né? Eu falei, putz, caramba, meu, tava tudo certo, era pra dar certo, mas por que que não deu? E aí eu conversando, eu falei, putz, mas se não deu certo aqui, por que que eu não vou até lá, né? Uhum. E aí surgiu a oportunidade. Eu falei, nossa, mas é uma loucura. Imagina, vou até lá, deixar as crianças aqui, meu marido, é caríssimo, né? Eu tenho que vender um carro para ir para lá. E foram aparecendo as oportunidades. Então eu gosto dessa história porque, assim, diante de uma decepção profissional Ah, que eu poderia legal. ter ficado arrasada, eu vi ali no fundo do poço o Virou. trampolim, tum, e Show. fui. E fui E, até a fonte. e quantas vezes tu tinha que ir no ano, Maria, para os Foram Estados 2 Unidos? anos, 4 encontros seriam, né? Se não me Certo. engano, o último ela juntou, foram 3, enfim, foram 2 anos. E nós fomos, e lá a gente ficava uma semana. E Uhum. foi incrível, assim, a experiência, porque a ideia, né, mais uma vez, como profissional que dá cursos, eu fui com essa visão, eu não fui para aprender Pilates em si, para uma experiência pessoal, tanto que foi uma crise aqui meio é, existencial Aham. sabe, pessoal e familiar, porque, mas eu tô indo por mim, por que que eu tô indo lá? Gastar esse dinheirão, conhecer essa pessoa é importante, mas é para mim, pessoalmente, para minha satisfação? E quando eu pus na minha cabeça isso também, né, o Rodrigo me ajudando nesse sentido, não, você tá indo pelo nosso negócio, né? Porque Uhum. aquilo que a gente conversa, eu vivo de Pilates, quanto mais próximo do real ele for, quanto mais digno de ensiná-lo, então quanto mais puro ele for, melhor. Então, quando eu pus na minha cabeça, não, então eu tô deixando a minha família, eu tô gastando esse dinheiro, esse tempo, tô investindo, né? Não é nem um gasto, é um investimento Investimento. Perfeito. pelo nosso negócio, pelo nosso ganha-pão. Aí eu fui Aham. tranquila, né? Legal. E foi uma experiência muito incrível, assim, de estar com ela, de ouvir as histórias. Para mim, o que mais me marcou não foi nem a técnica, porque engraçado que ela depois ela fez uma formação da Polestar com o Brent, né? Aham. Então, tudo que ela falava eu conhecia e era muito engraçado. Ela falou: Mas Maria, você já fez algum curso meu? Eu falei: Não, eu fiz também Polestar. Ah, Uhum. então a gente tava ali, ó, amiga de Polestar. Aham. E aí, mas para mim o que ficou marcado eram as histórias depois do almoço. Então, depois do almoço a gente tinha o break, assim, de um descanso para digestão. E aí era o senta que lá vem a história. Ela colocava um vídeo lá, um arquivo, falava como era na época dela, com a Carola, com o Joey, com a Uhum. Clara. Então, isso me ajudou muito, assim, de ver o que eu sou capaz de fazer, né? A minha, até onde eu consigo ir, porque eu achava uma coisa impossível, que foi reinventada, ressignificada diante de uma decepção e Muito que me legal. abriu assim portas e me deu uma maturidade, uma confiança para eu continuar ensinando o que eu já ensinava, que foi Aham. muito legal para mim, Paula, Que porque assim legal. me deu assim, não, realmente eu sei o que eu estou fazendo, graças a Deus, então eu estou ensinando bem, eu não estou enganando ninguém, eu estou, sabe, eu tô Legal. passando conteúdo, porque fica, né, eu como ensinando o curso, a gente tem muitas essas questões, né, eu converso muito com outras colegas também, porque tem muito curso que vem da raiz, tem muito curso que é o curso do curso do curso, que você acaba não sabendo qual que é o objetivo, Eu então, se até você. eu ia entrar nesse pequeno detalhe dos cursos agora. Que bom que tu falou sobre isso, Maria. Porque vocês são formadores, né, de instrutores, Sim, novos instrutores, um curso super reconhecido aí na Corper, né? Eu já gostei que quando cheguei aí, ia começar uma turma, cheguei lá, tinha uma pilha de livro do Joseph, então quando o aluno que começa o curso da Corper já ganha o livro, a base dos livros do Joseph, né? Então, mesmo sem conhecer, eu falei, não, então aqui já começamos bem, né? De sim. referência mesmo. E o que tu acha, o que tu vem por os instrutores que chegam no estúdio, eu acredito que tu deva receber, talvez, alunos que já fizeram algum curso de Pilates e que estão atrás de uma nova formação.
como tu tá enxergando essa popularização desses cursos novos, rápidos, de final de semana, e que o instrutor acha que tá pronto, monta um estúdio amanhã com 10 mil reais, e aí tu acaba de me contar uma história que começou com um reformer, e conta um pouquinho aí, o que que tu Então, percebe disso? é interessante, eu acho que é uma geração um pouco superficial. Eu vejo como geração mesmo, eu vejo até pelos meus filhos, de alguma forma, como que, por exemplo, eu pegava ônibus com 11 anos de idade, hoje eu tenho medo do meu filho dar a volta no quarteirão com o cachorro que tem 13. Então, eu Uhum, acho que é uma questão de geração também. certo. Eu lembro que eu tive uma aluna que ligou e falou, perguntou do curso, eu falei, olha, são pelo menos 6 meses, a gente tem todo, é um ano, na verdade, porque tem os Uhum. estágios, demora um ano para complementar os estágios, são 450 horas. Ah, não, então obrigado, que agora eu tô focada só no certificado mesmo. Como assim? Tá Focada no cheio. certificado, porque ela precisava apresentar semana que vem para conseguir um emprego na academia, entendeu? Eu falei, não, então focada no certificado não é aqui. Nossa! É. Então, assim, eu vejo o nosso curso é um curso que muda a vida das pessoas e eu tenho visto isso cada vez mais e isso que me motiva, assim, de continuar, porque muitas vezes eu já pensei em desistir dos cursos por conta disso, da superpopularização, do baixo Uhum. preço, do cursinho curto. Mas uma coisa que o Rodrigo sempre fala nos cursos de gestão dele, é assim, se a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então, se o Pilates ele é bem visto, ele está popularizado de uma forma positiva, é bom para mim, é bom para o meu concorrente, é bom para você, é bom para todo mundo. Mas se a maré Perfeito. baixa, baixa todo mundo também. Então, o que eu mais hoje tenho recebido é aluno que já fez curso curto, né? Entendi. Então, eles Olha. percebem que eles falam, Aham. putz, não estou preparado, É sabe? isso. E o que me fez montar esse curso é muito interessante, porque assim, eu fiz um curso muito bom, mas eu senti dificuldade de ensinar. Então, eu Certo. fui muito cobrada na execução, fui muito cobrada no movimento, mas eu não aprendi a ensinar. Então, ficou Perfeito. uma lacuna para Perfeito. mim, sabe? E aí eu comecei a desenvolver isso, porque eu tenho uma família de educadores, assim, meus pais professores, meus irmãos, então a Eu gente também tem tenho. essa. É legal isso, né? Aham. E a gente tem um pouco isso na veia de ensinar. E era muita novidade o Pilates e só tinha cursos internacionais. E aí foi interessante que eu fui convidada para dar um curso de Pilates numa faculdade, aqui é onde eu me formei, né, FMU. E não tinha nada sobre Pilates, né, em nenhuma universidade. E aí tá bom, você quer que eu dê um curso? Montei o curso. Na hora que o coordenador viu, falou, mas tem 250 horas, isso aqui vai bater com a pós-graduação, eu quero um curso de um dia. Ah, então tá bom. Aí eu fiquei assim, sabe, estudando e tal, não sei o quê. Aí ele falou, não, eu quero um curso de extensão. Então eu montei um cursinho de Que extensão, de pilates legal. com bola, pilates de mat, pilates para gestante. Foi o primeiro curso de pilates dentro da universidade no Brasil. Que E eu fiquei tão legal. feliz. E Aham. aí, esse meu projeto de 250 horas eu guardei, arquivei Certo. e depois resolvi lançar como uma formação e fui me especializando e aumentando, aumentando. Então hoje eu vejo que assim, a gente foi aos pouquinhos subindo os degraus da confiança do mercado. Não é Perfeito. assim, foi e Eu pronto. lanço um curso amanhã e vou lotar minha turma, né, Não Maria? vai. E Não até vai. assim, fazer um parênteses, já continuo falando da formação, mas eu dava curso também de Pilates para criança e eu montei, Olha! eu acho até que eu falei para você, eu montei, estudei o que a OMS, Ah, o que que eles sim! preconizam, né? Sim! Enfim, tudo, tudo, tudo. E aí eu falei, não, peraí, tem uma menina ali que faz só isso, então o dela deve ser melhor que o meu. Deixa eu parar aqui que não dá para fazer tudo. Ai, que legal! Foi Muito quando legal. eu vi o seu trabalho, porque eu falei, gente, que trabalho sério, que legal. Não adianta eu querer, eu quero trabalhar com criança, porque não tem nada. Vou lá, monto o meu curso, parará.
Ah, quero com gestante. Eu, por exemplo, estudo gestante há 13 Uhum. anos. Não dá para eu montar do dia para noite. Então, você que está trabalhando só com isso tem que ser valorizado, né? Porque É. é específico. E quantas vezes, às vezes, a gente vai fazer um curso ou a gente faz uma aula com um professor que às vezes a gente admira, né, Maria? Quando tu falou isso da didática, nem todo professor que é bom na técnica é bom na Uhum, didática, né? E quantas vezes a gente passa por isso na vida? Por isso que é legal também a gente conhecer vários profissionais. Eu sempre indico, vão fazer aula, façam aulas, uhum. né? E eu acho que tu nos presenteou aí com uma aula que depois eu vou colocar para o pessoal. A Maria nos deu de presente uma aula com ela e que depois a gente vai poder proporcionar para quem está aqui, para um sorteio bem legal. O quanto isso me abriu muitos olhos também de, eu admirava aquele profissional, fui fazer uma aula, talvez não era tanto quanto eu imaginava. E então, o quanto a gente tem que experimentar e conhecer. Então, isso Uhum. que tu falou é enxergar a concorrência como copo cheio e não copo vazio, Uhum. né? Eles Com trouxeram certeza. pra gente, porque uma hora chega na gente, eu acho, né? Modéstia à parte falando, mas de pessoas que estudam e que Uhum. ralam e que vão atrás e que quando as pessoas chegam na gente, durante essa quarentena, eu formei um grupo de instrutores, não só voltado para criança, mas voltado para o método. E vieram muitos profissionais de diversas linhas, e eu até nem questiono qual é a sua linha, porque eu acho que cada um tem o seu método, o seu Pilates. E o quanto a gente sente falta dessa base, né, Maria? Eu acho que isso deve receber Sim, também nos teus cursos, de não saber sim. que existe um repertório, que não existe que Uhum. existe os nomes. É importante saber para que eu vou saber os nomes. Claro. Vai fazer uma aula em qualquer lugar aí para ver se você vai conseguir fazer sem saber os Sim, nomes, e agora a gente né? está até educando os nossos alunos de aula, os alunos regulares, eles sabem os nomes. Vamos fazer o roll-up, o rollover, Exato! jackknife. É igual balé. Exato! A Lolita Exato! sempre fala isso, fala assim, Eu você vai também fazer uso aula de esse balé, exemplo. né? Você vai fazer aula de balé, você faz plié, grand plié ou pequeno agachamento, grande agachamento? Não. Exato! Yoga, né? O pessoal sabe o nome de todas as posturas Sim. do yoga e não precisa saber a do Pilates. Eu não entendo Por que que o muito. Pilates não precisa? Precisa, e assim, tem que ser cobrado. Então, hoje o nosso foco é mesmo grupos pequenos com qualidade, do que Uhum. grupos grandes, assim, ó, De qualquer evaporando. jeito. Não Perfeito. adianta. E como eu, por ser professora de faculdade, eu dou muita aula em pós-graduação, eu tenho essa visão de fazer o aluno pensar. Ele Legal. tem que aprender a pensar. Ele não pode reproduzir o tempo todo. Não tem como. Você não pode viver uma vida reproduzindo. Você tem que pensar na sua vida. Isso é Perfeito. filosofia, né? Perfeito. Então, Legal. eu faço muito eles pensarem, tem muito trabalho para eles fazerem, eles ficam de saco cheio, mas eu falo, isso vai mudar a sua vida. Aham. Igual eu falo pro meu filho e pra minha filha, tem que estudar, tem que fazer as coisas. Eu trato que nem filhos, meus alunos. E Legal. pego no pé mesmo, por isso que a qualidade é tão grande, porque eu pego no pé, porque para mim, assim, se você vai sair formada pelo Corporate Studio, o meu nome está em jogo, eu tenho uma Perfeito. responsabilidade. Então eu vou, Perfeito. e aí? Fez o estágio? Cadê a assinatura do professor? Cadê o trabalho que eu pedi? Parece uma coisa meio de escola, mas que dá muita Com diferença. certeza. Pelo menos assim, o pessoal que sai formado sai pronto para dar uma aula. Pro Isso que tem que ser mercado. feito Pronto pro para o mercado. mercado. E Legal. para dar aula, porque não adianta você sair pronto executando, pronto com o corpo Exato. seu mudado. É muito Exato. bom, mas Exato. você precisa ensinar. Então foi aí que eu montei pensando na didática. Então o meu curso eles dão muita aula, eles desenvolvem aula por escrito, Bacana. planejamento de aula. Então assim, Bacana. eu falo que é um filho assim também para mim e que é difícil de largar o osso, né? Que eu tenho que ter uma equipe, eu passo para eles também, para eles darem, mas eu me orgulho muito disso e assim, por mais que tenha sido aos pouquinhos e grupos pequenos, mas eu sei que essa turma sai com qualidade. Então, eu Legal. tenho que estar bem perto do original. E aí, por isso que, voltando da Lolita, eu agora estou no pé da Cecília Panelli, fico lá, cutucando ela. E aí? Então, Boa! Boa! conhecendo a linha da Romana. Da Então, Romana. a gente tem que saber Legal,
Legal. Eu também fui atrás disso depois de Aham. alguma formação, né? A Aline, que é aqui de Porto Alegre, também tem a linha Sim, da Romana. Também fui me especializando mais, cada vez mais, para a gente ir mais para a essência e ir atrás. E me identifiquei contigo, porque as minhas alunas dos grupos, eu digo, tem que treinar todo dia. Tem a Ana Carolina tá aqui, estava comentando que tinha dificuldade no começo, e eu digo, se não treinar, se não, é todo dia, pelo menos o match básico, todo dia eu quero todo mundo treinando. A Aline tem que deu uma fazer. aula pra gente, então assim, são essas experiências, eu tenho acreditado muito, e tu tá convidada para fazer parte disso também, desses grupos que eu tô criando, Maria, que eu acredito que é muito nessa colaboração entre pessoas que têm Sim. experiência no mercado e que trazem. Eu não sou obrigada a me identificar com que seja Lolita, eu não sou obrigada a gostar da forma. Eu Uhum. preciso conhecer profissionais para saber com quem eu me identifico, né? Sim. E então, assim, vou conhecer a Maria, ó, agora quem vai fazer aula com ela vai dizer, nossa, é o jeito que eu gosto, é o jeito que eu gosto Uhum. de ser ensinada, é o jeito que e me identifico, e isso é muito, muito legal, né? Da gente É, estar sempre precisa. Eu buscando, lembro né? que teve um congresso clássico aí, que minhas colegas todas contemporâneas, imagina, eu não vou. Eu falei, mas eu tenho que ir para conhecer. Isso há uns anos Uhum. atrás. Eu lembro que eu estava, até te encontrei lá, estava Lá? sozinha, te encontrei Aham, lá também, né? aham, aham. E as pessoas têm um preconceito e não é o método, é a minha vida, é o meu trabalho, é meu ganha-pão, é o que eu pago a escola dos meus filhos, meu mercado, enfim, minha manicure, o Pilates paga tudo isso para mim. Como é que eu não vou saber o que é a essência, o que todo mundo está falando? Eu preciso saber. Chegar o Perfeito. mais próximo do real, do clean, eu falo que é a limpeza, né, do método, a Perfeito. pureza do método. Apesar de que eu fui buscando uma coisa lá na Lolita que também não encontrei, porque ela também não tinha, que é essa pureza, que a Romana também não tem essa Cada uma botou pureza. a sua pitada, O Lon né? Fletcher também não tem essa pureza. Cadê a pureza de Joseph? Só se ele fala, se ele baixar aqui e ensinar pra gente as coisas. Então, Aham. saber que cada um tem uma visão e que eu tenho que estar bem próxima realmente ao que ele criou, mas saber que cada aluno que esteve com ele teve uma visão, não só a visão do próprio aluno, mas a visão de Joseph. Joseph olhava individualmente para Perfeito. cada um. Então não Perfeito. tem como. A gente escuta a história, né? A Lolita ela falava que o estúdio dele parecia uma oficina mecânica, porque ele criava muita coisa, criou uma botinha de ferro para um, criou um pezinho para outro. Então ele era assim um engenheiro, né? Que legal. Então, se eu fosse fazer aula com ele, ele teria uma visão para mim. Se você fosse, você teria uma visão. Ele teria uma visão para você. Assim como a Certo. gente escutou no filme da Mary Bowen falando, né, que ele falou para ela era mais novinha da turma, fazia exercício e inventava. E Isso, que isso. ela, né, e que ele falou assim, não tem problema, o importante é fazer, só faça, né? Pode inventar, mas faça, se movimente. Que Então, legal. eu sou como você, assim, não gosto de criar as As caixinhas, claro, a caixinhas. gente tem que saber o que cada escola apresenta, a gente tem que saber que existe um repertório, que existe uma sequência, isso é o método Pilates, mas cada aluno dele veio com uma visão diferente. Então não dá pra gente bater martelo e falar que quem é certo e quem é errado. Não, são vários certos. Que não Tem existe uma vários errados verdade no. também. Tá cheio, nesse momento É, cheio, né, Maria? é. E eu queria aproveitar, Maria, falando um pouquinho desse nosso momento aí maluco. Nós aqui, vocês, pelo que tu falaste no começo, vocês já reabriram o estúdio, né? Nós aqui em Porto Alegre, infelizmente, estamos num momento super complicado, tá? Todo mundo com a nossa curva, infelizmente, está subindo, estamos bem reservados nesse momento, Uhum, mas vi que tu também te reinventou no online. Falou que não dá uhum. tempo, mas a Corper também entrou nessa, né? E como foi É. essa recepção para os instrutores, para os alunos? Foi bacana? Vocês sentiram um retorno legal? Porque eu acredito, e para mim foi uma surpresa muito positiva, que esse meio online veio para ficar por diversos motivos. Acho que não só pelo fato da gente estar presa em casa,
mas pela proximidade que a gente consegue ter, talvez, com alguns profissionais que talvez pessoalmente eu não ia poder, nesse momento, Uhum. pelo menos, né? Sim. Então, como foi essa para vocês? Eu vi que vocês fizeram uma série de webinários, foi Uhum. bacana e tava Foi, cheio. foi, foi uma loucura, assim, porque a gente levou um susto, né? A gente chegou numa semana ali na segunda-feira, aquela loucura de ouvir no final de semana o que estava Aham. acontecendo. Aí na segunda a gente, não, então vamos ter todos os cuidados, vem assim, álcool gel, não sei o quê. Na terça a gente fechou, Sim, porque eu não também. Na dava. terça. Foi, Isso mesmo. exatamente, porque segunda a gente tentou manter e falou, não, vamos E fechar. E aí, beleza, os alunos, tudo bem, vamos fechar, depois a gente repõe essas aulas, a gente crente que ia ficar 15 dias, aí ficou 30, 60, 4 meses, Paula, que fechados, loucura. total. Que E loucura. assim, aquela primeira semana foi uma coisa meio no susto, estamos de férias, o que que vai acontecer? Na Uhum. segunda semana, que a gente viu que o negócio já não ia ser tão simples assim, a gente já começou a falar com os professores da questão das aulas online. E foi uma coisa que de imediato a gente já colocou. E aí a gente Certo. treinou os professores no aplicativo, como faz, como não faz, ensinou os alunos, mandamos recados. E a gente teve uma aceitação muito boa. Alguns idosos estavam relutando, e aí o que que a gente fazia? A gente dava aula separado para eles. E a Certo. professora dava o passo a passo. Olha, pega o celular, ligava, né? Aperta o botãozinho tal, não sei o que tal. E eles ficaram topando super, assim, né? Que legal. Claro que não foi todo mundo. A gente teve uma aceitação aí de aula online de uns 60%, Ah, mas assim, foi dos que ótimo. ficaram. Dos que Foi ficaram. ótimo. Sim, sim, sim. Perdemos muito também. A gente perdeu 50% dos alunos que realmente não queriam online, não queriam nada. Certo. A nossa sorte é que a gente tem muito aluno, então compensou os gastos. Dos que ficaram, uns 60% fez online, outros iam pagando e Sim, depois repõe, sim, enfim. sim. E aí, só que a minha maior preocupação, e no começo eu tive muita cobrança, assim, não vai fazer live? Você não vai falar não sei o quê? Eu também. Gente, calma! Eu não sei nem qual é meu nome mais. Muita calma nessa hora. Eu tenho que saber se meus filhos vão ter aula, não vão ter, cuidar de pai, de mãe, de vó, enfim, aquela loucura. E aí, a minha preocupação principal, Paula, era com a equipe e com os meus clientes, os meus alunos, entendeu? Perfeito. Eu sei que a internet tem um retorno muito positivo, mas para a gente, para o Corporate Studio, a internet tem um retorno muito bom para curso. Porque os nossos clientes aqui são todos do bairro, que vêm a pé, que um que fala para o outro, é muita indicação. E aí, depois de um tempo que a gente conseguiu organizar, a roda começou a girar sozinha, aula online, conseguimos organizar conteúdo, que a gente queria organizar conteúdo para a internet, cada professor era responsável por uma semana, foi muito bacana, assim, uma corrente muito positiva. E aí fica um parênteses para, assim, a equipe é o É eixo de verdade. tudo, Verdade. sabe? Verdade. Incrível, que eu fiquei assim, embasbacada e que eu não tenho mais como agradecer meus professores de tanto que eles se esforçaram para que o negócio desse certo e tamo Eu junto acho que tem gente aí. e Eu vi. Eu tem, vi a eles estão todos Kátia. aí. Ah, que A Ju, a legal. Kátia. Que legal. E assim, uma loucura de não, vamos lá, vamos dar aula, se precisar de mais um dia, e quando voltar eu vou trabalhar de sábado e não sei o quê, e vamos junto e a gente se ajuda. Então, a minha preocupação era não deixá-los na mão, porque é uma equipe grande, 10 professores, as duas recepcionistas, a Kátia aí. Ai, mimosa. Então, a minha preocupação era essa. E depois eu parei para pensar de fazer algo individual. Foi quando eu lancei o meu primeiro webinário de gestante, que foi muito legal. Eu fiquei muito satisfeita. Vi que era possível, fiz o teste comigo Isso. antes, né? Eu falei para os professores, deixa eu tomar o veneno primeiro, ver se funciona, depois eu passo para vocês. Deu super certo, eu falei, vamos lançar o webinário com vocês. Então, assim, eu faço muito
para que eles deem a cara. Eu muitas vezes quero desconectar o meu nome do Corporate Studio. É difícil, mas eu quero que o Corporate Studio cresça por si só, pela equipe, Entendi. né? E Uhum. aí foi muito bacana. O Cláudio deu aula, a Andrea deu aula, a Juliana, a Cíntia com o bebê recém-nascido em casa deu aula. Ah, que E, e, legal. é- e a gente percebeu assim que a gente atingiu o Brasil todo. E foi uma experiência maravilhosa, assim, a gente quer lançar a segunda série de webinário no segundo semestre. O pessoal fica Oba! atento aí. Claro, que legal. E vimos uma oportunidade, né, assim, muito boa de trabalho e que é possível. Comecei a dar aula também online para os instrutores, depois eu abri para a equipe de curso, depois eu abri para os meus instrutores já formados. A gente tem um grupo de quase 200 Aham. formados Olha que e eles legal. faziam aula semanalmente, assim, foi muito bacana. E a gente acabou reabrindo agora na segunda-feira, graças a Deus, com todos os cuidados. Então, tive que parar um pouco com as aulas online para a gente conseguir se organizar. Essa semana estamos meio em off Aham. nas redes para poder fazer o presencial bem feito. E a Legal. gente teve, dos alunos que ficaram, a gente teve também uma volta de 70% Olha, ótimo. na primeira Porque semana. Porque a gente ainda lida com a questão do medo, né, Maria? O Sim. medo dos alunos, né? Não é só abrir e tá todo mundo de volta, Não, né? Nós estamos lidando com algo que está afetando o psicológico de todo total. mundo, né? Então, como isso Não, e está assim, foi complicado. muito legal que o casal mais idoso que a gente tem lá, eles ligaram pro Rodrigo, a gente está preparado para voltar. Quando que vocês vão reabrir? A gente quer Ai, voltar. que legal. E aí volta, mas assim, a gente para voltar, como a gente tem um espaço grande, a gente inutilizou alguns equipamentos e a gente espaçou mais. Então a gente está com Ah, sim. 1,60 m de Uhum. espaçamento, diminuímos as turmas, né? Tudo do jeito que manda o figurino. A gente Sim. diminuiu o horário de atendimento, só de manhã, só à noite. Para dar Então, tempo de estamos fazendo limpeza, isso. de toda aquela organização. Higienização, É. sim, tudo isso. Então, assim, tem sido um retorno cauteloso, mas muito positivo. E uma coisa que a gente sabia que ia acontecer e a gente comprovou foi que as pessoas estão. A gente fez, nesses 3 dias, hoje é quarta, né? A gente deu muita aula experimental, porque são Tu não é a novos primeira que me clientes. conta isso também. Exatamente. Exatamente. Então, muitos novos clientes pensando, poxa, minha academia fechou, ou na academia eu não estou segura, eu quero um estúdio de pilates que percebe que tem espaço, tem segurança, grupos reduzidos. Então, as pessoas estão voltando e com sede de se mover. Isso é Perfeito, muito interessante, assim, perfeito. de precisa se mexer, preciso fazer alguma coisa, né? Hoje eu li uma matéria até que alguém postou nas redes dizendo que dores nas costas está sendo uma das expressões mais procuradas no Google durante a quarentena. E Olha, punho também. Olha que coisa grave isso, né? E acho que agora eu vejo também, acho que bem de acordo com o que tu está falando, nós vamos ser uns dos profissionais mais requisitados, né, acho que nesse momento. Nós Uhum. temos um formato de trabalho que é muito seguro, que é um formato muito que você nesse formato até que vocês trabalham de ser uma máquina Grupo por A. aluno, todos fazendo a mesma, não precisa ter esses rodízios de academia, troca de equipamento, né? Então eu acho que mais do que nunca as pessoas estão querendo se mexer, mais do que nunca. Uhum. Eu criei grupos online, né? Eu tive um grupo da escola. Eu tinha mães de uma escola. Nós estamos juntas há muito tempo. E eu convidei elas para fazer o online logo que começou. E eu comecei com 3. Hoje nós somos 15. Pela Uau! necessidade das pessoas, do movimento. Ninguém aguenta mais estar em Uhum. casa, né? E sentado, enfim. Então eu acho que é isso, Maria. Essa segurança, Sim, claro, os protocolos, que eu imagino que vocês devam estar ali a sim. mil, mas eu acredito nisso, que a gente vai ser os profissionais aí do futuro para, pelo menos nesse momento pós-pandemia, pela nossa personalização, pelos nossos cuidados, né? Eu acho Sim. que a gente tem que se agarrar nisso, porque infelizmente acho que muita gente teve que desistir de seu estúdio, né? Infelizmente a gente Uhum. sabe que
eu já conversei com alguns profissionais que disseram que tiveram que fechar, trocar de sala, e não é, ninguém tem caixa para 4, 5 Sim. meses, né? E nem É. todo mundo aceitou online, mas muito legal de ouvir isso, de aulas experimentais, dar uma luz para quem aqui tá Nossa, fechado, pois é, né? E, exatamente. E é, isso e o que é legal assim de ver também, que foi interessante ver o retorno dos alunos, o agradecimento, a gratidão deles do conteúdo que a gente gerou nesse tempo, né? De ficar no pé deles, a gente mandava aula no YouTube para a comunidade em geral e aulas certo, ao vivo para os perfeito. alunos, para os nossos alunos, mais conteúdo teórico de temas interessantes. E, gente, só que tiveram uns que voltaram piradinhos também, assim, e falou, eu não aguentava mais, eu tô ficando maluco, e não sei o quê. E você fala, gente, o que aconteceu com essa pessoa? E Paulinha, muito sério, até hoje de manhã eu tava lendo uma matéria que aumentou, assim, 30% os problemas mentais, infelizmente suicídios, assim, coisas Sim, terríveis no isolamento. perfeito. Então, eu sinto assim, como o movimento, ele traz isso de volta, né? De você... Eu mesma, pratico um esporte chamado beach tênis, que é na Aham, areia, é uma maravilha. Amo de aham. paixão. Conheci há pouco tempo, né? Meu marido já jogava. Falei, deixa eu ver o que que é isso, que você não para mais em casa para jogar, isso tem que ser bom. Aí fui lá e me apaixonei. E aí, quando eu fiz minha primeira aula, há 2 semanas atrás que eu voltei, eu cheguei em casa e falei, eu tô viva, eu tô me sentindo viva, porque eu tô me movendo, eu vi É pessoas, verdade. eu pus o pé na areia, eu tive Que contato, delícia! mesmo de máscara, sabe? Mas assim, o ser humano precisa disso. Por isso que assim, eu vou um pouco contra o que todo mundo tá falando, eu acho que assim, o remoto, o online é muito bom para algumas coisas, mas não pode ser o futuro do nosso negócio, Sim, sabe? Não sim. pode ser, porque a gente precisa de contato, o ser humano precisa. Claro que a gente pode ter os cursos, algumas coisas pontuais, mas eu tenho muito medo de uma geração 100% remota, sabe? Uma Uhum, geração 100% com distanciamento. Então a concordo. gente tem que achar o equilíbrio. Então, eu acho que isso é bem legal quando a gente consegue achar esse equilíbrio. Por exemplo, faz uma live, faz um curso, faz aula, quem não pode estar ao vivo. Mas quem puder, vai ao vivo, se encontra, conversa, Vai muito porque além da aula, né, Maria? Vai muito além só da sim, parte técnica, né? A uhum, nosso trabalho é muito olho no olho, muito sim, toque. O hands-on mudou um pouco de uhum. lugar agora, concordo. E difícil isso, né, Paula? Eu dando aula, desculpa, eu posso encostar? Não posso encostar? Meu Deus! Aham, aham, A é gente esse tá retorno. treinando isso, Exato. mas tem sido uma experiência muito bacana. Ao mesmo tempo, eu não fico endeusando o online, eu não sou dessas, eu sou muito old school, sabe? Não endeuso o online porque a Analógica, gente, total, analógica. eu uso minha agenda no papel, mas Ótimo. porque eu acho que assim, a gente tem que pensar nessa sociedade, o que vai ser para frente se for tudo remoto. É muito perigoso. Então, assim, Concordo. é muito bom, de certa forma, mas eu principalmente tenho essa visão como mãe. Meus filhos ficam o dia inteiro em casa se eu não puxar para levar para fazer um exercício, para andar no parque, para não Eu, quero é, isso, eu né? Eu tenho quero que eles uma. encontrem pessoas, enfim. Eu acho que essa parte infantil que tu está dizendo é fundamental. Aí eu concordo, assim, 200%, né? Eu tenho Uhum, contato, eu não tenho filhos, mas eu tenho contato com diversas crianças, uhum. Oh, sobrinhos e sobrinho não, meus primos e afilhados, etc. O quanto isso está mexendo na cabeça. uhum, Eu tive um relato de uma aluna que me contou que a filha nunca tinha ido no enterro e desenhou um caixão. Nunca tinha nossa. visto o quanto ela desenhou um momento triste. Pediram um desenho, ela desenhou um momento triste. Uhum, E o outro filho foi correr na quadra, ficou ofegante, esbaforido de cansaço, uhum, porque eles uhum, estão presos dentro de casa. E nesse ponto eu concordo, sim, mesmo que as escolas abram de uma outra forma, que a gente não sabe se vão abrir, que abram, para eles pelo uhum. menos terem esse retorno desse contato
com outras crianças, porque isso está desesperador, né? Sim. Dentro de casa. Principalmente quem é de apartamento, que não tem como sair, enfim, é muito complicado. Ai, Maria, o papo tão bom, Ai, a Maria! gente viaja, a gente falou de tanta coisa, estamos falando, eu nem sei É! que horas são. Ó, então, nós temos um tempo ainda, temos mais um. Ah, tá, O então Insta vamos. nos avisa, ele nos avisa aqui quando estiver Ótimo. acabando, tá? E eu queria, tu como uma profissional super experiente, eu sempre peço isso no final para as minhas convidadas, que o que tu diria para quem está entrando aí no mercado do Pilates? Eu sei que quem sai do teu curso já sai pronto para dar aula, mas assim, em termos assim de mercado, de conhecimento, do que encontra, da dedicação, que a gente sabe que não foi da noite para o dia, veio a partir de um reformer, de um curso e Uhum, de muitas coisas legais, que é uma caminhada longa, né? O que uhum. tu poderia dizer para quem está entrando ou quer entrar no mercado do Pilates? Primeira coisa, seja aluno primeiro, para ver se é isso mesmo que você gosta, porque não adianta chegar e falar, ah, Pilates dá dinheiro, tá na moda, deixa eu ir lá. Não, não tem como. Seja aluno, veja se é isso que você gosta, se você se identifica com o método, né? E aí, se identificando, né, eu quero fazer um curso, pesquise os coordenadores dos cursos, a história dessa pessoa, porque é aquilo que você falou, são anos e anos se dedicando, indo buscar a essência na fonte. Né? Tem uma mestra que eu gosto muito e ela sempre fala isso. Tem tanta gente ainda viva, por exemplo, a Sari, a filha da Da Romana, Romana. a Lolita tá viva, o Jay tá vivo. Então, tem tanta gente viva. Se você não pode ir até lá, faça com quem foi e teve a Isso. oportunidade para você poder estar pelo menos o mais perto possível do que foi, do que Perfeito. aconteceu. E aí você vai aos pouquinhos tirando as suas conclusões, porque se você faz um curso de alguém que fez, é a quinta, sexta, sétima, oitava geração daquela pessoa que. E aí perde um pouquinho a essência. E não são cursos ruins, são cursos bons que podem te dar uma noção de movimento. Mas você quer saber de Pilates? Então você Perfeito. procure alguém do Pilates. E o que eu falo? Eu falo assim, com meu aluno que eu ponho a mão ali, meu cliente, eu não trabalho só com Pilates. Não dá para Perfeito. trabalhar, tirar uma dor ou melhorar uma mobilização só com o Pilates. Mas como educador, eu tenho que ensinar só o Pilates. Então, por isso que eu fui buscar o mais próximo do que é o real. Então, tem que fazer isso. Faz aula, pesquisa as pessoas. Quanto mais próximo de Joseph, um pouquinho mais limpo vai ser essa informação, sem tanta interrupção. Perfeito, perfeito. Então, nós vamos dar a oportunidade para alguém fazer uma aula com alguém muito próxima da Ah, fonte. Eu acho que eu poder proporcionar essa oportunidade para alguém também, para mim é uma missão. Eu também faço essa busca. uhum. Então, eu acredito que junto a gente pode permitir isso para que mais pessoas conheçam o método de verdade, né, Maria? E o verdade não quer dizer só o clássico. É de verdade o que a Sim. gente quer dizer, aquilo que foi mais próximo mesmo das Uhum. pessoas, né? Então, logo que essa live terminar, eu vou deixar um post para quem quiser aqui só comentar que quer ganhar uma aula com a Maria. E eu quero também proporcionar, o nosso grupo de estudos vai começar uma nova turma em agosto, que também é uma oportunidade para instrutores. Esse vai ser especial Kids, então vai ser uma oportunidade para a gente estudar o método, toda a base, de como adaptar o método para as crianças. Eu vou só trazer pré-pilates. A Maria também tem um e-book só do pré-pilates, que também vai estar Sim. incluído, né? Para É. quem fizer essa aula. Então o post Foi vai um estar e-book que a aqui. gente fez em parceria com a Kaufer, bem legal, porque é um Ah, isso. e-book que você não só para você, mas que você pode mandar para o seu aluno regular e ele Ai, faz que em casa. Ele é legal, que super seguro. A gente legal. mandou para os nossos alunos no início da pandemia, eles adoraram. Que legal. Então, vai estar aí. Junto com a aula, vai ganhar, então, junto o e-book. Então, deixem o comentário de vocês. Comentem aqui embaixo quais foram os insights que a Maria trouxe. Foi linda essa live. Tu vê que a gente tem 1 minuto. Apareceu para ti, Maria?
Não, só. Tá, então temos 1 minuto. Muito obrigada pela tua participação. Foi lindo te ter aqui. Tu é uma profissional inspiradora e que tu faça parte da minha rede sempre, porque é com essas pessoas que eu quero estar perto. Pessoas do bem Obrigada. que só transmitem o bem. Certo? Eu vou fazer um Obrigada, print. Paula. Vamos Vamos. fazer uma carinha bonitinha para aparecer no print Vamos. depois. Então tá. Então, 1, 2 e X. Aê! Fica Querida, aquela carão, assim. Deixa eu fica, falar então rapidinho. 20 Queria segundos. te... Vai. Tá bom. Quero te agradecer. Parabéns por todo o sucesso, todo o trabalho e dedicação do Kids. Você tem se Ah, desenvolvido, assim, é um orgulho poder ter ido atrás de você e te trazer para o Corporate Studio. Muito obrigada eu que pela agradeço. oportunidade. Um Um beijo, beijo, beijo parabéns. pra nós. Obrigada, querida. Um beijão. Até. Até. Tchau, tchau.